Imagina acordar depois de 3 dias desacordado e descobrir que sua vida virou um manual de como atrair confusão? Pois é, foi exatamente o que aconteceu com Ju. Em pouco tempo, ele passou de cara comum para alguém envolvido com guardas florestais misteriosos, masmorras esquisitas e até uma imperatriz das trevas que sinceramente não dá pra brincar. E o pior, ele mal teve tempo de respirar antes do sistema jogar mais responsabilidades em cima dele. Agora, se você acha que Ju vai conseguir descansar, esquece. Porque o que vem a seguir é um turbilhão de recompensas, habilidades novas e até um mestre meio maluco que aparece só pra bater na cabeça dele e chamá-lo de pirralho. Ele pediu que a garota não se preocupasse com a ideia dele fugir, porque, convenhamos, não tinha como se esconder dos olhos da Imperatriz das Trevas. Fugir dela seria basicamente pedir para ser encontrado ainda mais rápido. A garota ficou analisando a situação por alguns segundos, o encarou com aquele olhar de "Ok, vou confiar em você", e acabou concordando. Agradeceu e disse que voltaria quando ele resolvesse tudo. Depois de agradecer novamente, bateu a porta atrás de si e foi embora. Só então Ju finalmente conseguiu relaxar. E nossa, ele precisava disso. Sua vida andava uma verdadeira montanha-russa. Acordar depois de 3 dias desacordado, encontrar um guarda florestal nada comum, entrar em uma masmorra estranha. Era emoção demais para pouco tempo. Mas claro, sempre tem espaço para mais complicação. Ele sabia que poderia acabar do lado errado de Parang se não tivesse cuidado. Ao mesmo tempo, também poderia construir um bom relacionamento com ele. Era um jogo perigoso, mas talvez compensasse. Foi nesse momento que a janela do sistema surgiu, mostrando que ele estava recebendo suas recompensas. Só aí caiu a ficha. Ele tinha desmaiado antes mesmo de verificar qualquer coisa. A primeira surpresa foi boa. Sua energia aumentou permanentemente em 20 pontos. Nada mal. E para melhorar, ganhou a habilidade de ensinar todas as técnicas de classificação S. Agora ele tinha 3 habilidades na manga: invocação de esqueletos, restauração de memória e aprendizagem de todas as técnicas. Um verdadeiro combo. Naturalmente ficou feliz com o pacote. Ele pensou que, enquanto muitos veteranos piravam em masmorras, a restauração de memória dos mortos parecia uma habilidade meio secreta, quase um truque oculto. Joe ficou satisfeito por ter conseguido ler as memórias do velho graças a isso, embora não pudesse dizer que estava impressionado a ponto de cair duro de emoção. Mesmo assim, tinha certeza de que um dia encontraria um uso digno para essa habilidade. Sem perder tempo, começou a estudar todas as técnicas. Descobriu que o primeiro efeito exigia gastar 20 pontos de energia para invocar o mestre de todas as técnicas. A restrição era curiosa. O mestre não podia usar força física nesse mundo, só transmitir conhecimento. A duração, 24 horas, e só o usuário poderia vê-lo. Depois de entender isso, Ju não pensou 2 vezes. Se levantou, pegou suas coisas e foi direto para o campo de treinamento. E claro, a primeira coisa que fez foi usar a habilidade para aprender todas as técnicas. O resultado foi um clarão brilhante, igualzinho ao que o chefe da masmorra tinha soltado. E aí veio a cena inesperada. Um velho apareceu, olhou para Ju e o chamou de pirralho, dizendo que ele tinha sido convocado na hora certa. Ju até ficou feliz em vê-lo, mas não teve nem tempo de sorrir antes de receber um golpe na cabeça e ganhar um novo apelido. O mestre, sem papas na língua, gritou que ele herdaria tudo, e que por isso tinha sido convocado só agora. Se Ju fosse tão preguiçoso quanto parecia, simplesmente não daria conta. O protagonista tentou se defender, dizendo que tinha chamado o velho assim que recuperou a consciência. Mas enquanto pensava, se perguntava: como aquele velho conseguiu bater nele se, teoricamente, não tinha influência física nesse mundo? Mistério. O mestre, sem rodeios, informou que Ju ainda tinha um longo caminho a percorrer. Disse que a expressão dele era fácil de decifrar, e como estavam mentalmente conectados, sabia exatamente o que se passava em sua cabeça. Portanto, não adiantava tentar enganar, e já que tinha sido invocado, o treinamento precisava começar imediatamente. Ju engoliu seco e concordou. Tentou confirmar se o objetivo era apenas convocar esqueletos, mas o velho rebateu dizendo que isso não era necessário agora. Antes ele precisava decidir o que aprenderia naquele dia. Segundo o mestre, os talentos daqueles 10 eram notáveis, mas o maior problema estava no próprio Ju. E é claro que o protagonista não entendia nada disso. Ainda assim, o velho estava tentando ensiná-lo de verdade. Logo perguntou se ele sabia por que era chamado de mestre de todas as técnicas. E revelou que esse apelido veio porque tinha estudado e aperfeiçoado inúmeras habilidades. Não eram só 10 técnicas, havia muito mais. Sorrindo como um maníaco, o velho disse que todas as outras técnicas agora seriam passadas para Ju. Dizer que ele ficou surpreso era pouco. O choque foi tão grande que ele só conseguiu responder lembrando que o próprio mestre tinha dito antes que o talento dele era uma porcaria. Isso irritou profundamente o velho, que perdeu a paciência e gritou para ele calar a boca. E como ele havia feito essa promessa, o velho deixou claro: Ju deveria herdar todas as suas habilidades. Se não conseguisse de primeira, teria que continuar tentando até conseguir. Simples assim. Para o mestre não existia meio termo. Afinal, ele mesmo poderia usar uma de suas artes para transformar até o maior fracasso em alguém comparável a um gênio. E segundo ele, era até bom poder apontar isso fisicamente. Tinha várias artes criadas, mas nunca conseguiu aplicar de verdade. Uma delas envolvia abrir meridianos endurecidos com a ajuda do QI. O corpo de Ju, por exemplo, poderia melhorar se ele o massageasse por 300 dias. 300 dias. E não seria um spa relaxante, mas pura dor.
Ainda assim, o mestre dizia que, como Ju era persistente, daria conta. O rapaz, ao ouvir isso, só ficou mais desanimado e caiu na real. Droga, esse corpo é meu mesmo! Então, por que aquele velho parecia tão animado em colocar preço nele? Ju tentou explicar que não sentia o coração pronto ainda, mas o ancião não quis saber. Gritou que milhões dariam tudo para estudar sob sua tutela. Essa arte que ele ia ensinar era chamada de Grande Técnica do Mestre Celestial, uma habilidade que ele criou nos últimos anos da vida, depois de muita reflexão. Ju, por outro lado, não entendeu nada. Se o velho tinha algo tão poderoso, por que não tinha usado antes? A resposta foi simples e cruel. Essa técnica transformava lixo em gênio. Mas para aplicá-la, o mestre precisava usar sua própria energia como pagamento. Se tentasse mudar alguém sem talento e elevar seu nível, o preço seria o próprio corpo se desfazendo até derreter e desaparecer. Ju, assustado, perguntou: "E o que acontece com você agora, então?" O velho apenas riu e disse: "Eu já estou morto, então tá tudo bem." Conveniente demais, não? Ju ainda tentou brincar, perguntando se ele poderia pegar qualquer inimigo que aparecesse e usar essa técnica neles, já que o velho estava morto mesmo. O resultado? Outro tapa na cabeça e mais um idiota para a coleção. O jovem não entendia o motivo de tanta agressividade, mas o mestre explicou que Ju simplesmente não pegava o espírito das coisas. A técnica só fazia sentido se fosse usada em alguém realmente no nível de lixo. E adivinha quem se encaixava perfeitamente nesse requisito? Ju ouviu aquilo e percebeu que o assunto era ele. O mestre continuou dizendo que não funcionaria em pessoas já influenciadas por outras energias, pois seus corpos não eram mais puros. Ju, em comparação, tinha um corpo simples, puro até demais, mas também fraco. Apesar da habilidade de invocar mortos, isso não mudava nada fisicamente nele. Era só um segundo método, sem impacto real no corpo. Para o mestre, os gênios de nascença ainda eram bem mais impressionantes do que qualquer talento adquirido. Mesmo assim, ele deixou claro: sua intenção original era encontrar um discípulo mais promissor do que ele próprio. Mas acabou se deparando com Ju. O protagonista entendeu. As palavras do velho eram duras, mas não estavam totalmente erradas. Ele pensou consigo: e se não for só sobre invocar esqueletos? E se eu realmente puder ficar mais forte? Seriam 2 coelhos com uma cajadada só. No fim, o sábio perguntou se ele estava pronto. Sem hesitar, Ju disse que sim. Pouco tempo depois, já estava gritando de dor. Ele implorava por 1 minuto de descanso, mas o ancião não quis nem saber. Tá gritando por quê? Eu nem comecei ainda. Ju percebeu que, se quisesse chegar ao nível de um guarda florestal, teria que aguentar cada segundo daquela tortura. Mas ouvir do professor que aquilo era só o começo foi desanimador. O velho, no entanto, viu algo positivo. Ju era teimoso, e isso era bom. Por isso aumentou ainda mais o ritmo. O jovem só conseguia rezar mentalmente para aguentar. Foi nesse momento que uma notificação do sistema surgiu. Ele havia adquirido a habilidade de resistência à dor, que ainda tinha potencial para evoluir. Logo depois, o mestre desferiu um golpe final, poderoso o bastante para deixar Ju caído no chão, sem forças. O ancião olhou para ele e disse: "Tudo isso foi em nome da Grande Técnica. Você fez um bom trabalho. Mesmo sendo um lixo, aguentou mais do que muitos." Apesar das palavras duras, havia um elogio escondido ali. Ele reconhecia em Ju a vontade de se tornar mais forte, a determinação e a perseverança para não desistir. Por isso, o velho concluiu que nem tudo estava perdido. Ju, por sua vez, juntou forças e perguntou: "Terminamos por hoje?" O mestre arregalou os olhos sem acreditar. "Terminar? Ainda faltam 30 minutos, moleque." Levantou Ju à força e apontou para os esqueletos. "Você realmente achou que hoje seria um descanso? A vida já tá te esperando, vai encarar." Joe não teve escolha a não ser concordar com o treino, mas no fundo pensou que queria morrer ali mesmo. O mestre, sem nenhuma compaixão, disse que a base de todas as profissões era a força física. E segundo ele, até esqueletos, sim, criaturas sem músculos, podiam construir força. Se fosse assim, Ju deveria começar com a postura correta, a clássica postura de equitação, que o velho usava desde sempre. Ele explicou que os músculos humanos se concentram na parte inferior do corpo. Então uma base forte era essencial para gerar força e estabilidade. Ju, exausto, pensava no absurdo daquilo. O velho tinha acabado de espancá-lo, e agora o forçava a ficar numa posição de cavalo imaginário. Pior, ainda dizia que ele não tinha talento, mas pelo menos o mestre reconhecia uma coisa nele: perseverança. E Ju sabia que não podia ser mais fraco do que as criaturas que invocava. Então, mesmo com os músculos rasgados e incapazes de se recuperar, ele se forçava a continuar. Aquilo já não parecia treinamento, era tortura. Depois de pouco tempo, desabou no chão derrotado. O professor então anunciou que o treino tinha terminado. Mas só naquele dia. Ordenou que Ju repetisse o exercício todas as manhãs, sem falta. Caso contrário, nem deveria pensar em chamá-lo de novo. O protagonista aceitou a contragosto, e logo o sistema anunciou que a habilidade de aprender todas as técnicas tinha expirado. Pior, as novas só poderiam ser usadas após 24 horas, e o domínio temporário também tinha sumido. Enquanto Ju tentava se recompor, seus esqueletos ficaram parados ao lado dele, encarando-o em fila. O jovem olhou para o primeiro e até pensou em pedir para ser carregado, já que nem andar conseguia. Foi nesse estado lamentável que acabou reencontrando um conhecido, o homem que lhe dera a missão anterior. "Finalmente você chegou!" disse o homem, chamando-o para perto. Apontou para alguns caçadores ao lado e perguntou se Ju os reconhecia. Eram sobreviventes da última masmorra.
Ju os observou com atenção e percebeu que lembrava deles. Os caras perguntaram como ele estava e até comentaram que parecia diferente. Mais forte, com músculos mais definidos. Alguns até se constrangeram, porque soava estranho elogiar outro homem. Mas não dava pra negar. Até a estrutura óssea de Ju parecia ter mudado. Ele mesmo pensou. Será que isso tudo foi resultado daquela tortura de meia hora? Não é possível. Mas não tinha tempo para pensar muito. O líder do grupo se apresentou. Kang Ji-ho, caçador de nível S. Ele disse estar impressionado com a coragem e as ações de Ju na masmorra, e já foi direto ao ponto. Queria trabalhar com ele. Nesse instante, Ju percebeu que eles já sabiam da sua reputação. Um necromante mercenário de baixo nível, conhecido como Ja Dong-hon. O grupo disse que havia uma masmorra de baixo nível que precisavam enfrentar e queriam contratá-lo. Tinham ouvido falar que ele estava com dificuldades financeiras, então acreditavam que aceitaria. Ju imediatamente desconfiou e olhou para seu empregador anterior. Estava claro, aquele cara tinha vendido sua informação só para recuperar o próprio emprego. Mas ele engoliu seco e admitiu. Precisava do dinheiro. Kang Ji-ho explicou que a masmorra não seria moleza, nem para um rank S, mas a recompensa valia a pena. Recentemente, alguém tinha conseguido uma poção de força lá dentro. Isso acendeu os olhos de Ju. Uma poção dessas era raríssima, independente do nível. Capaz de curar doenças e maldições e vendida por uma fortuna. Então, o que você acha? Perguntou Ji-ho. Dessa vez você não seria carregador, seria parte oficial da equipe. Ju não respondeu de imediato. Primeiro quis saber sobre o pagamento. Ji-ho explicou que ele teria direito a uma parte igual dos lucros, como todos os outros. Aí sim o jovem se animou. Se vendessem uma poção daquelas, o valor médio seria uns 50 milhões de wons. Dividido entre 6, daria mais de 8 milhões para cada um. Dinheiro suficiente para mudar de vida. Quando percebeu que a escolha era dele, Ju não pensou muito. Estava cansado de viver como carregador. Então firme respondeu, eu topo. O cara achava que estava só curioso para ver o poder dos esqueletos evoluídos em ação. E olha, essa era uma ótima oportunidade. Zer disse que estava tudo bem, então ele só precisaria aparecer na próxima segunda-feira. O jovem estava realmente animado com a chance de trabalhar com eles. E enquanto treinava mais uma vez com o mestre e os esqueletos, comentou sobre as masmorras, explicando que, por alguma razão, os caçadores aqui ficavam mais fortes graças a esses lugares. O mestre, com sua cara de experiência de vida, disse que era um absurdo para um novato que mal dominava o básico querer sair correndo antes de aprender a andar. Mas o cara pediu compreensão, afinal ele também precisava ganhar a vida. O velho, com aquele sorriso maroto, admitiu que o princípio não era tão ruim, afinal ele preferia a prática ao invés da teoria. A vida real ensinava mais rápido, ele sabia disso. O protagonista, todo animado, perguntou se poderia realmente fazer isso. O mestre, com aquele tom de quem está sempre de olho, gritou que ele não tolerava nenhuma falta de disciplina durante os treinos. Não entendia o motivo de tanto entusiasmo. Será que ele realmente queria descansar? Claro que o mentor sabia o que estava por trás disso. Aquele olhar de quem sabe que pode ser chamado para a masmorra a qualquer momento. O rapaz, querendo falar mais alguma coisa, logo foi interrompido pelo mestre, que gritou que não havia tempo para isso e era hora de começar a massagem. Massagem? Ju pensou, apavorado, achando que iria ser mutilado de novo. Mais uma vez ele sentiria aquela dor insuportável no corpo. Mas o mestre, com um sorriso satisfeito, declarou que o trabalho estava feito por hoje. Ju, um tanto cético, não estava nem um pouco satisfeito com o elogio. Quase morreu de novo, mas pelo menos ganhou uma habilidade nova durante a massagem. Ele resistiu à dor, e quando ela ficou insuportável, seus sentidos começaram a falhar. Se não fosse por isso, já teria ido dessa para melhor. A boa notícia é que essa habilidade tinha um grande potencial de desenvolvimento. O mestre, por sua vez, disse que ele havia passado no teste com louvor. Ju, com um olhar de sério, e percebeu que a coisa era mais complicada do que imaginava. O velho parecia orgulhoso dele e sugeriu aumentar a intensidade do treinamento no dia seguinte. Ju não ficou muito animado com essa ideia, achando que provavelmente havia entendido errado. Mas o mestre não estava nem aí para os sentimentos do jovem e disse que era hora de começar o treinamento com os esqueletos. Ele olhou para os esqueletos e pediu para que se aproximassem e se agachassem, como da última vez. A partir dali, enquanto os esqueletos se preparavam, ele começaria a ensinar uma técnica por dia a cada um deles. Perguntou quem queria ser o primeiro. Claro, os esqueletos não podiam falar, então ele apontou para aquele com a bola, dizendo que seria ele o primeiro. O esqueleto, em busca de aprovação, olhou para o mestre. O velho confirmou, e então, com um sorriso malicioso, disse que aquele esqueleto não tinha habilidade nenhuma. O máximo que sabia fazer era brandir uma espada. Mas como sempre, havia uma esperança. A habilidade poderia ser desenvolvida se ele treinasse o suficiente. O esqueleto, claro, não entendia nada dessa conversa, mas o herói, com um ar confiante, afirmou que faria dele o maior espadachim, mesmo que fosse necessário treinar até seus ossos se quebrarem. O esqueleto olhou para ele como quem diz, isso não soa nada bom. O esqueleto, sem dúvida, não gostava nada dessa ideia de treinamento. Mas após alguns momentos de hesitação, o treino começou de fato. Nesse exato momento, o velho virou-se para o herói e perguntou com uma expressão séria. Seu nome é realmente Jae Dong-hon, não é? O rapaz, meio confuso com a pergunta, confirmou. O velho, com um sorriso enigmático, disse que agora o chamaria assim. E então ele soltou a bomba. O que você acha que é esgrima? O protagonista, tentando manter a calma, respondeu sem pensar muito.
Bem, como é chamado de esgrima, deve ser uma técnica que envolve uma espada, certo? O mestre sorriu de lado. Essa é uma maneira bem simples de pensar como eu esperava, disse ele. Mas na real você está certo. A habilidade de esgrima é apenas a capacidade de manejar uma espada. Nada mais, nada menos. Então, o velho pegou um bastão e o jogou na direção do herói, dizendo: Pega! O jovem, um pouco perdido, pegou o bastão, mas o que aconteceu a seguir foi uma revelação. Ele entendeu na hora o que o mestre queria dizer. O velho não estava apenas lhe ensinando a segurar uma espada. Ele estava transmitindo uma arte. Uma que os esqueletos também haviam herdado. Tudo começava a fazer sentido agora. O mestre então disse: Segure da maneira que achar mais confortável. Ju, sem saber muito bem o que fazer, apenas se ajeitou e balançou o bastão, tentando imitar um corte. O velho, com olhos atentos, observou e então disse: Está indo bem. Essas palavras de elogio realmente pegaram o herói de surpresa. Ele não tinha certeza se o velho era um mestre ou se só estava se divertindo com a situação. De repente, o mestre se aproximou dele e disse: Olha para a empunhadura da sua mão direita. O jovem olhou e percebeu que seu polegar estava erguido e os outros 4 dedos estavam segurando o bastão com firmeza. Agora balança o bastão como se estivesse cortando, disse o mestre. O herói, tentando entender o que ele queria, começou a balançar o bastão como instruído. E o mestre, sem perder tempo, começou a explicar. O corte que você acabou de fazer é instintivo. Ele veio do que você já viveu, das suas experiências. A questão agora é simples. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.